Mi-Dragon System, capítulo 42, classificações. Após 6 meses de treinamento, pouca coisa mudou em termos de classificação entre os alunos. Gary ainda estava classificado em primeiro lugar, enquanto o segundo lugar era mantido por um cara de outra escola. Não me incomodei em prestar muita atenção nisso porque não me importava muito com as classificações. A única razão pela qual eu sabia sobre isso era porque Killy tinha se tornado obcecado por esse assunto. Ele era como o nosso quadro de avisos ambulante. Todas as vezes, após o término de nosso treinamento especial de Cavaleiro Negro, ele nos atualizava sobre a situação mais recente com as classificações. Tínhamos acabado de terminar uma sessão de treinamento e estávamos descansando na acomodação da mansão. Para nós, tornou-se rotina conversar antes de voltar para os nossos dormitórios. Cada um de nós estava deitado na cama. Você viu como as Livia derrotou o Peter e assumiu o segundo lugar, Gary. Estão falando de como o nosso rei pode acabar se tornando uma rainha. Killy disse com um brilho nos seus olhos. Não estou muito preocupado, só há uma pessoa que pode me vencer aqui de qualquer maneira. Gary olhou na minha direção, felizmente ninguém notou e mesmo que percebesse, não acho que o levariam a sério. Minha classificação atual foi de 300 para 280, decidi lutar contra os alunos usando as habilidades de Cavaleiro Negro que havia aprendido. Os alunos acharam difícil lidar com isso, mas, ao mesmo tempo, era difícil usar as habilidades em toda a sua extensão, já que a maioria delas foi feita para ser usada quando escondida ou para matar alguém. Depois de testar as novas habilidades que aprendi, comecei a me concentrar em controlar meu poder. Enquanto lutava contra diferentes alunos, eu controlava minha força para corresponder a deles e perderia a luta por um fio de cabelo. Foi uma tarefa muito cansativa, mas ajudou a melhorar muito meu controle. É bem estranho viver no dormitório de monstros, a maioria aqui está entre os 10 melhores. Gary ficou em primeiro lugar, Slivia em segundo, Ian em quinto, até mesmo Dan e Marta têm uma boa classificação apesar de não serem faixas branca. Caramba, até Monk conseguiu alcançar o número 50. Monk começou a corar um pouco com o elogio que fiz. É tudo graças ao treinamento especial que temos feito. Mesmo eu não usando o lixo que aprendi, eu mesmo assim ainda consegui ficar no topo, disse Gary. Gary ainda estava relutante em usar as habilidades que havíamos aprendido. Ele simplesmente não conseguia pegar o jeito e eventualmente desistiu de usá-las. Não é inútil, só porque você é ruim não as torna inútil. Monk já havia se levantado e estava olhando fixamente para Gary. Eu nunca tinha visto Monk ficar assim antes, mas ele tinha se dedicado mais do que ninguém ao treinamento. Era como se ele tivesse se tornado uma pessoa totalmente nova após o treinamento. Killy se levantou e ficou entre os dois. Acalmem-se vocês dois, somos todos companheiros faixas preta, então precisamos ficar juntos. Gary foi pegar a faixa que estava em volta de seu pescoço e a jogou no chão. Essa coisa é inútil, eu nem preciso disso. Enquanto Monk havia mudado para melhor depois de receber a faixa preta, Gary era o oposto. A cada dia ele parecia estar ficando mais e mais frustrado durante o treinamento. Talvez ele já tenha atingido o limite que poderia suportar. Pegue isso, disse Monk em tom pesado. Monk parecia furioso com o que Gary acabara de fazer. Me obrigue, Gary respondeu, agora empurrando Killy para o lado com a mão. Killy então olhou para mim. Rai, você pode ajudar aqui, não acho que vou conseguir segurá-los mais. Eu estive sentado na minha cama o tempo todo, não querendo me envolver. Afinal, o negócio deles era problema deles. A discussão estava me irritando, então eu vim com uma sugestão simples. Por que vocês dois simplesmente não têm uma batalha de classificação? Os olhos de Killy pareciam que iam pular de suas órbitas, como se eu tivesse feito a pior sugestão possível. Tudo bem, amanhã após o treinamento básico, bora ter um duelo de classificação e ver se as habilidades de Cavaleiro Negro são tão boas quanto você disser, disse Gary carrancudo. Killy estava apenas balançando a cabeça com o que acabou de acontecer quando Monk e Gary voltaram para seus dormitórios.
Por que você diria isso? Killy disse vindo até mim. Você esqueceu que todos nós moramos juntos. O que você vai fazer se eles continuarem brigando aqui em nosso quarto? Se eles continuarem fazendo isso, vou intervir e dar uma lição a ambos. Killy riu do pensamento de eu fazer algo assim. Eu sei que nós dois somos cavaleiros negros, mas eu e você estamos a quilômetros deles. Estou classificado em 160, e você está ainda mais baixo do que eu. Como você poderia parar os dois? Eu simplesmente me afastei e voltei com a intenção de ir para o dormitório. Não me importei em dar a resposta a Killy, e ele não acreditaria em mim de qualquer maneira. No caminho decidi voltar para o quarto mais tarde, depois de passar no refeitório. Assim que cheguei no refeitório, Gary e Monk apareceram também. Ao entrar no salão, o clima era tenso entre os dois e ambos se mantinham em silêncio. Slivia veio em minha direção. O que aconteceu com aqueles dois? Por que eles estão assim desde que entraram no refeitório? Eles tiveram uma discussão. Eu realmente não queria explicar muito, não era minha função dizer nada. Só então Dan entrou na sala todo animado. É mesmo verdade? Que Monk e Gary vão lutar amanhã? Dan disse. Todos os outros que ouviram ficaram em choque. Não era normal para alguém de alto escalão aceitar uma partida com alguém vários graus abaixo dele, a menos que tivesse rancor pessoal. Mas não foi só isso, foi entre duas pessoas que todos nós conhecíamos bem. Pelo que parece, acho que você acertou em cheio, Slivia disse para mim. Segundos depois, parecia que toda a escola estava falando sobre a próxima luta entre Gary e Monk, e eu até conseguia adivinhar quem espalhou a notícia tão rápido. Killy Me Dragon System, capítulo 43, O Duelo. O treinamento entre os alunos parecia mais sem brilho do que nunca hoje, e isso por um motivo. A luta entre Monk e Gary. Os alunos estavam entusiasmados com a partida de classificação que aconteceria à tardezinha, pois só parecia que esse era o único assunto que eles poderiam falar durante o treino. Killy havia transformado tudo em um grande evento. Ele marcou hora e local onde seria a luta e até fez apostas entre os alunos. Gary era o favorito para vencer, mas ele havia dado boas chances para Monk também, usando o mistério dos alunos de faixa preta como argumento de venda. Claro, isso foi feito longe dos olhos dos professores. Eles sabiam da luta, mas não das apostas. Embora as partidas de classificação acontecessem todos os dias, isso se tornou um assunto quente porque era uma partida rancorosa, incluindo o número 1 da escola. Todos também sabiam que Monk estava subindo rapidamente na classificação e, embora estivesse atualmente no 50 lugar, sua verdadeira classificação estaria entre os 10 primeiros. A maioria dos alunos se reuniu em torno de uma seção externa da área de treinamento. A multidão de alunos formou um perímetro quadrado de pessoas. Gary e Monk estavam parados a 3 metros um do outro, prontos para o início da luta. Eu estava ao lado de meus colegas de quarto, e Slivia, Dan e Marta. Quando Killy veio falar conosco. Então, algum de vocês quer fazer uma aposta em quem vai ganhar? Killy segurava um pedaço de papel como uma lista de nomes e uma bandeja de dinheiro pendurada no pescoço. Como você pode perguntar isso para nós? Somos amigos dos dois, até companheiros de quarto. Eu odiaria que eles descobrissem que estávamos apostando neles. Dan colocou uma nota de 10 cepim, moeda, na bandeja de Killy. Aposto 10 que Gary vai ganhar fácil. Dan. Slivia gritou. 5 para Monk da minha parte. Eu sempre prefiro o azarão, disse Marta. Eu não posso acreditar em vocês dois, certo, Ia? Disse Slivia. E eu não conseguia olhar Sliva nos olhos e começou a mexer nas mãos. Não me diga. O grandalhão já apostou na vitória de Gary, disse Killy. NT. Cat boca de trombone. Killy então saiu gritando para a multidão, informando a todos que as apostas estavam encerradas e a luta começaria a qualquer momento. Bom, pelo menos eu sei que você não apostou nada, Rai, mas tenho que perguntar se você acha que Monk tem alguma chance? Sylvia perguntou com uma expressão preocupada no rosto.
Ah, então você também acha que Gary vai ganhar? Slivia não respondeu, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Monk se esforçou mais em nosso treinamento especial do que qualquer um de nós. Ele nos supera em quase todos os aspectos de nosso treinamento. Embora Gary seja naturalmente habilidoso e pudesse vencer quase todos, eu diria que Mon é o pior tipo de oponente para ele agora. Dan, que estava nos ouvindo, também tinha suas palavras a dizer. Bem, eu lutei com Gary e perdi em menos de um minuto. Eu honestamente não acho que Monk tenha chance. A atenção de todos agora foi para as duas pessoas que estavam dentro da praça. Killy estava sendo uma espécie de árbitro para os dois. Os dois estavam com as armas prontas nas mãos, um de frente para o outro. Killy ficou com a mão no meio, separando os dois e começou a contar. 3, 2, 1. E aí luta. A mão de Killy desceu para sinalizar o início da luta. Ele rapidamente voltou para a multidão. Monk começou como o agressor, golpeando Gary o mais rápido possível. A multidão ficou impressionada que Monk estava se movendo e atacando de todos os ângulos diferentes. Esquerda, direita, abaixo e cima. O impressionante era a rapidez com que ele mudava de uma posição para a outra. Era incrível, pois Monk estava usando sua pequena estrutura corporal a seu favor. As pessoas na multidão ficaram chocadas com o que eles estavam vendo, mas o que era igualmente impressionante era Gary, que estava conseguindo bloquear quase todos os ataques. Ufa, Monk me deixou preocupado com minha aposta por um segundo, disse Dan. Monk era implacável com seus ataques, mas logo estava perdendo o pique e a ferocidade de seus ataques, mostrando sinais de cansaço. Gary viu isso e aproveitou a oportunidade para contra-atacar. Quando Gary tentou revidar contra Monk, Monk pareceu mudar de ritmo com seu trabalho de pés. Seus pés agora estavam quase se movendo como cerca no exame de teste de cavaleiro. Gary estava achando difícil acompanhar os movimentos de Monk. Cada vez que Gary atacava onde Monk estava, ele teria se movido antes que sua arma atingisse seu alvo. Vai, Monk! Não desista! Marta gritou. A luta continuou a ir e vir entre os dois por uns bons 10 minutos. Parece que este jogo pode durar um pouco, disse Slivia. Não, vai acabar logo. Nossas técnicas são usadas para um assassinato. Nosso objetivo é derrotar nossos oponentes rapidamente. Monk sabe disso, é por isso que ele tem se esforçado tanto desde o início. No momento em que ultrapassar a marca dos 10 minutos, Monk vai perder esta batalha, a menos que, embora eu tenha dito isso ao grupo, ainda havia uma chance de Monk vencer a luta. O fato é que Gary parecia subestimar o seu oponente durante toda a luta. Gary não estava usando toda a sua força desde o início. Ele estava cansando Monk indo no mesmo pique que ele, fazendo passar da marca dos 10 minutos. Monk parecia estar soando tanto que poderia encher baldes, enquanto Gary estava tão enxuto quanto roupas no varal. Pronto para desistir, disse Gary. Monk não disse nada e tentou controlar a respiração. Gary ficou frustrado neste ponto e finalmente usou um ataque de força total contra Monk. Monk ergueu a lâmina para bloquear o ataque. Mas o ataque de Gary foi tão poderoso que a espada de madeira se partiu ao meio. Acabou. Nesse momento, Monk agarrou uma das partes quebradas da espada de madeira e segurou-a na mão como uma adaga. Ele moveu a adaga com toda a força visando o pescoço de Gary. A lasca de madeira tornou a arma afiada. Não era mais o pedaço de madeira cego que usávamos para treinar, mas uma arma de verdade agora. Quando a adaga de madeira estava quase alcançando o pescoço de Gary, uma mão saiu e agarrou a farpa de madeira, parando-a a centímetros do pescoço de Gary. Foi minha mão. Mi-Dragon System, capítulo 44, um motim. Não sei quando aconteceu, eu estava assistindo à margem como todo mundo. Eu sabia que a luta estava entrando em seus momentos finais, então decidi ativar minhas habilidades Olhos do Dragão.
Eu podia ver a energia de Monk fluir. Depois da marca de 10 minutos, sua energia estava ficando cada vez mais fraca, mas quando a espada se quebrou e todos pensaram que tinha acabado, sua energia parecia dobrar de tamanho, pois ele tinha como objetivo agarrar os pedaços da espada quebrada. Um último esforço para vencer a partida. Foi quando meu corpo começou a se mover por conta própria. De repente, eu estava diretamente ao lado de Monk Gary, estendi minha mão e agarrei a madeira que parecia uma adaga, a centímetros de distância do pescoço de Gary. Nós três ficamos paralisados por um momento, a multidão ficou em silêncio. Alguns segundos atrás, eles estavam aplaudindo com entusiasmo. Monk soltou a arma e começou a se curvar diante de mim e de Gary nervosamente. Eu sinto muito, não sei o que aconteceu comigo. O que Monk não sabia é que eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Originalmente eu ia deixar acontecer o que quer que acontecesse nesta luta. Teria sido uma lição para os dois no futuro. Monk rapidamente usou suas habilidades para deixar o campo silenciosamente passando pela multidão de pessoas. Gary apenas ficou em silêncio, tentando compreender o que aconteceu. A multidão começou a falar entre si. Então, quem ganhou a luta? Não tenho certeza, aquele maldito moleque ruivo apareceu quando Gary estava prestes a vencer. Do que você está falando? Monk ia vencer. A multidão então começou a discutir sobre quem havia vencido a luta. Alguns acreditavam que Gary havia vencido, enquanto outros apoiavam Monk. Porém, no final, a raiva e o ódio na multidão começou a dirigir-se para uma pessoa. A pessoa que havia parado a luta. Porque aquele ruivo teve que se envolver. Talvez ele não quisesse perder todo o seu dinheiro. Ele viu que a multidão estava começando a se irritar em relação à luta, entrou no centro do campo. Ei pessoal, lamento dizer, mas devido ao envolvimento de uma terceira pessoa, a partida foi anulada das classificações oficiais. Portanto, não se preocupem, todos vocês receberão seu dinheiro de volta. Eu não sei se Killy estava fazendo isso de propósito ou não. Mas suas palavras apenas fizeram com que as pessoas dirigissem sua raiva ainda mais para mim. Parecia que ele estava ali apenas para se salvar. Enquanto eu estava no campo, uma garrafa veio da multidão em minha direção. Movi minha cabeça ligeiramente para trás evitando a garrafa. Uma vez que a primeira pessoa jogou o item em mim, o resto começou a se juntar para jogar todos os tipos de objetos diferentes. Era impossível evitar todos os objetos. Então, em vez disso, simplesmente deixei os objetos me atingirem enquanto me afastava do campo de treinamento. Saindo da multidão de pessoas, observei cada pessoa que jogou algo em mim. Usando minha criatividade para ver como planejaria minha vingança contra cada um deles. Slivia estava parada na beira do campo, observando a luta com tanto cuidado quanto todos os outros. Quando viu Monk agarrar os pedaços quebrados da espada de madeira, soube que Gary estava em apuros. Quando ela estava prestes a gritar, as palavras pararam. Rai já havia aparecido na frente deles parando a arma de Monk com as próprias mãos. Slivia ficou incrédula com a visão. Ela podia jurar que Rai estava ao seu lado um segundo atrás. E antes que ela pudesse ao menos abrir a boca, Rai já havia se movido e parado a farpa de madeira. Você viu quando Rai chegou lá? Slivia perguntou. Não, eu estava muito focado em Monk Gary, ele deve ter estado bem ao lado deles o tempo todo, disse Dan. Muitos alunos pensavam o mesmo que Dan, simplesmente que Rai estava se aproximando deles enquanto todos estavam muito focados na luta, prontos para interromper a luta a qualquer momento. Era difícil acreditar que alguém seria capaz de se mover tão rápido fora do campo. Slivia percebeu que a multidão estava começando a se voltar contra Rai devido à sua intervenção. Eles simplesmente não haviam entendido que o último golpe de Monk era letal e Gary não o teria evitado a tempo. Poucas pessoas que assistiram à luta entenderam o que havia acontecido. Slivia foi e agarrou Killy pelo braço, vendo que as coisas estavam começando a ficar fora de controle.
Quill, você tem que fazer algo antes que haja um tumulto. A culpa é sua, em primeiro lugar. Se você não tivesse transformado essa partida em uma guerra de apostas estúpida, eu sei, vou lá e explico tudo. Mas Quill, neste momento, achava que a multidão, a qualquer momento, iria virar sua mira para ele. Ei pessoal, lamento dizer, mas devido ao envolvimento de uma terceira pessoa, a partida foi anulada das classificações oficiais. Portanto, não se preocupem, todos vocês receberão seu dinheiro de volta. Com a raiva da multidão agora se concentrando em Rai, Quill rapidamente voltou a se esconder na multidão. Então, do nada, um objeto foi jogado em direção a Rai. Alguns segundos depois, parecia que todos estavam jogando objetos em Rai. Livia, Dan e Marta estamos fazendo o melhor para tentar acalmar a multidão, mas ninguém estava os ouvindo. Eles então começaram a bloquear alguns dos objetos que atingiram Rai e se machucaram no processo. Quando Slivia se virou para olhar para Rai para ver se ele estava bem, ela percebeu uma expressão em seu rosto que a assustou. Os olhos de Rai pareciam ter um brilho amarelo, enquanto ele continuava se afastando da multidão. Rai não havia notado o envolvimento de seus colegas de quarto, pois estava focado em cada pessoa que havia jogado algo nele naquele dia. Mi-Dragon System, capítulo 45, Uma Nova Era. A situação agora era estranha nas sessões de treinamento de Cavaleiro Negro. Quill temia evitado desde toda aquela situação, Monk e Gary ainda não trocaram uma palavra desde aquele dia. Mas o que a situação fez em benefício a todos, foi que agora eles estavam muito mais concentrados. Não havia mais o bate-papo amigável entre todos nós. Não havia mais conversas após nossas sessões especiais de treinamento. Nós íamos para a aula de circa e então voltávamos para o dormitório para passar a noite. Gary manteve sua posição de número 1 nas classificações, mas agora ele tinha visto as vantagens do que o treinamento de Cavaleiro Negro poderia trazer. Ele começou a se esforçar mais na sessão. Ele até começou a usar as técnicas em suas partidas de classificações. Ele também não brincava mais com seus oponentes, agora ele iria finalizar a maioria deles nos primeiros ataques. Eu também tinha aprendido uma lição naquele dia. Parecia que eu estava gastando muito tempo interagindo com a raça humana. Isso fez meu coração ficar mais suave ao longo desses anos, me fazendo perder o foco do meu objetivo original. Esse dia foi um lembrete amigável de como os humanos eram. Depois que nossas sessões de treinamento básico e especial terminaram, Wilfred veio até nós quatro que estávamos dentro da mansão. É bom ver todos vocês de novo. Infelizmente não tenho muito tempo para bate-papos hoje, porque estou aqui em nome dos grandes anciãos. Quill, Rai, por favor, me siga. Você não precisa de nós também? Gary perguntou. Receio que este assunto só os preocupe por enquanto. Seguimos Wilfred até o centro da academia, onde ele nos conduziu a uma das salas mais altas da torre. A sala estava decorada com pinturas e monumentos dos Cavaleiros Dragão. No centro da sala havia uma enorme mesa de reunião única. No final da mesa, estavam os 4 mestres cavaleiros. Delbert, Bernardo, Circa e Miss Rose, que era a chefe dos Cavaleiros Verdes. Por favor, sentem-se vocês dois. Wilfred fez um gesto em direção aos assentos à mesa. Sentei-me com Quill enquanto esperávamos pacientemente para me derem mais informações. Alguns momentos se passaram e a porta pela qual entramos se abriu novamente. 3 alunos estavam entrando na sala. Um deles era Ian. Os outros 2 também eram meninos que pareciam gêmeos idênticos. Não havia uma única coisa que os distinguisse um do outro. Ao olhar ao redor da sala, era difícil não notar que havia uma coisa que todos nós tínhamos em comum: nosso cabelo ruivo. Nós 5 estávamos reunidos na sala por um motivo específico e todos sabíamos disso. Wilfred foi até a cabeceira da mesa. Ele tinha uma expressão séria no rosto, o que geralmente significava que era um assunto importante. Não vou aborrecê-los com os pequenos detalhes e ir direto ao assunto. Vocês 5 foram trazidos aqui devido a uma profecia que foi contada 15 anos atrás.
A profecia contada pelo ser divino afirmava que nossa terra seria salva por uma criança ruiva. Os outros 4 começaram a se olhar em estado de choque. Eu já tinha um pouco de conhecimento sobre isso há muito tempo, mas fiquei surpreso que eles decidiram nos informar sobre isso. Decidi ignorar o assunto e não deixar que me preocupasse muito, porque realmente acreditava que eles tinham cometido um erro, pois meu cabelo originalmente era de outra cor e mesmo agora ainda havia fios de cabelo preto. Wilfred continuou. Então, na busca pelo menino na profecia, enviamos cavaleiros para vagar pelas terras. Eles encontraram 10 crianças, todas da mesma idade. 10 crianças. Pelo meu conhecimento, eram apenas 5, inclusive eu, mesmo ao lado com os outros que sentaram à mesa, éramos apenas 5 de nós. Eu vejo a confusão em seus rostos. Vocês 5 não exercem nenhuma habilidade mágica, enquanto os outros 5 sim. Como vocês estão na Academia Avion, eles estão na Academia Roland. Então, um de nós vai salvar o mundo, que lhe disse entusiasmado. Eu podia sentir que a reação de Delbert e Rose mudou ao ouvir Killy dizer isto. Quase como se eles estivessem irritados. Parecia que Wilfred estava escondendo algo de nós, talvez não nos contando toda a profecia. Atrás de Wilfred, uma ilusão mágica começou a retratar os 5 cavaleiros dragão. É por isso que chamei você aqui hoje. Queremos recriar o legado de nossos fundadores, assim como os cavaleiros dragões do passado nos salvaram da praga das sombras. Agora essa tarefa cairá sobre você. Killy levantou de sua cadeira abruptamente, incapaz de conter sua empolgação. Você quer dizer? É isso mesmo, vocês 5 serão os novos cavaleiros dragão da Academia Avion, mas isso significa que você precisará colocar um esforço extra. Além de seu treinamento básico e especial, você agora receberá treinamento extra como os Cavaleiros Dragão recebiam. Afinal de contas, foi uma grande honra para os Cavaleiros. Eu também fiquei feliz em participar por enquanto, pois espero que isso também me dê mais informações sobre as habilidades dos Cavaleiros Dragões. Wilfred explicou a todos onde e quando nos reuniríamos para o treinamento, mas quando todos estávamos saindo da sala, Wilfred me chamou e disse para esperar na sala. Quando Wilfred entrou na sala, ele disse: Rai, há alguém aqui para vê-lo. Atrás de Wilfred estava uma mulher que eu reconheci bem, ela ainda parecia tão sagrada como sempre. A primeira pessoa que me segurou nos braços foi minha mãe. Minha mãe tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eu podia sentir que não eram lágrimas de alegria. O que há de errado? Eu perguntei em dúvida. Quando ela levantou lentamente a cabeça, ela conseguiu murmurar algumas palavras para mim. É o seu pai. Mi-Dragon System, capítulo 46, carta final. Enquanto minha mãe lutava para conter as lágrimas, Wilfred saiu da sala mais rápido do que uma flecha. Eu guiei minha mãe para que ela se sentasse na cadeira ao lado, segurando sua mão tentando acalmá-la. Minha mãe nunca foi assim normalmente, ela era uma mulher forte que fazia tudo sozinha, ela nunca foi do tipo que se deixa levar pelos outros e sempre se defendeu. Depois que as lágrimas finalmente pararam de escorrer por seu rosto, consegui perguntar a ela. Então, o que aconteceu com o pai? O que há de errado? Seu pai se foi. O que você quer dizer com se foi? Ele está morto. Eu esperava que esse resultado acontecesse. Quando a praga das sombras infectou alguém, no máximo eles não sobreviveriam mais de 1 ano, foi um milagre que ele permaneceu vivo por tanto tempo. Minha mãe balançou a cabeça. Seu pai foi levado, ele foi levado pela praga das sombras. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto novamente. Fiquei chocado com o que ouvi. A praga das sombras só levava pessoas se valesse a pena seu esforço. Quando uma pessoa é infectada pela praga das sombras, uma de 2 coisas acontece com ela. A primeira coisa é que o anfitrião fica louco e morre dentro de 1 ano. A segunda coisa é mais instantânea, a praga das sombras tentará se hospedar dentro do corpo, semelhante ao rei urso anão que vi alguns anos atrás. Embora fosse uma coisa rara de acontecer, tinha uma baixa chance de sucesso, então eles geralmente só fariam isso se o corpo do hospedeiro fosse forte.
Mas o corpo do meu pai não tinha sido tomado instantaneamente, então todos presumimos que isso nunca aconteceria. Minha mãe continuou. Seu pai tem lutado contra isso dentro de seu corpo o tempo todo. Então um dia ele conseguiu tomar o controle de volta de seu próprio corpo por um pequeno momento. Ele me disse para dizer à aldeia para evacuar, que ele não podia mais lutar contra isso. Ajudei na evacuação da aldeia, mas decidi ficar ao lado de seu pai. Você está ferida. Eu disse em pânico, olhando para o corpo dela para ver se havia algum ferimento visível. Não, eu tentei o meu melhor para encontrar algo para ajudá-lo, mas quando ele se virou percebi que não havia nada que eu pudesse fazer sem machucá-lo. Ele me disse para matá-lo, que seria o melhor, mas eu simplesmente não podia. Como eu poderia matar seu pai? Minha mãe começou a cair em prantos novamente. Olhando para o rosto dela, fiquei com raiva. Eu estava com raiva da praga das sombras por ter levado meu pai, estava com raiva dos humanos por não fazerem nada a respeito, mas o pior de tudo, estava com raiva de mim mesmo. Raiva de mim mesmo porque nos últimos 15 anos eu quase não fiz nenhum progresso para descobrir como desbloquear minhas habilidades. Eu pensei que meu pai ficaria bem e um dia, quando eu tivesse recuperado minhas habilidades de dragão, eu poderia usá-las para curá-lo, e agora minha alma parece que foi partida em duas, pois minha mãe teve que suportar todo o fardo pesado. Nós dois conversamos um pouco antes dela ir embora. Eu perguntei a ela o que ela faria agora. Ela disse que iria trabalhar na guilda de aventureiros ajudando as pessoas. Felizmente longe da linha de frente contra a praga. Mas pouco antes de minha mãe deixar a Academia Avalon, ela me entregou um bilhete. Ela disse que o bilhete era do meu pai e ele o escreveu antes de ser infectado pela praga das sombras. Ele originalmente queria me dar uma vez que eu tivesse passado no exame de admissão para a Academia Avalon, mas com toda aquela situação acontecendo naquele tempo, fez que minha mãe se esquecesse completamente sobre isso, até agora. Fui para o meu quarto ler o conteúdo da carta. Querido Rai, eu sabia que você era talentoso e sempre poderia fazer isso, afinal, você tem os meus genes e os da sua mãe dentro de você. Embora você parecesse ter lutado muito quando era mais jovem, eu soube que você era especial desde o momento em que eu e sua mãe colocamos nossos olhos em você. Depois que você voltou da floresta carregando Gary nas costas, fui para a floresta e vi que a besta intermediária havia sido morta. Por qualquer motivo, parece que você está escondendo suas verdadeiras habilidades, mas esta é a minha mensagem para você, Rai. Nunca deixe ninguém intimidá-lo, não por seu cabelo ruivo único, seu interesse ou qualquer coisa. Eu sei que você pode se tornar o cavaleiro número 1 da Academia Avalon e estou ansioso para ver você lá estando no topo da graduação. Joguei a carta na lixeira e pensei comigo mesmo. Aquele meu pai estúpido, como ele pretende me ver se tornar o melhor da Academia Avalon agora? Subi até o telhado do prédio, era o melhor lugar para organizar meus pensamentos. Era lua cheia e o som de bestas mágicas à distância podia ser ouvido. A vista pareceu acalmar minha mente. Parecia que o mundo estava aumentando intencionalmente minha lista de inimigos. Ian e Slivia tinham acabado de voltar de sua sessão de treinamento de faixa branca quando entraram no dormitório, todos estavam lá, exceto Rai. O grupo tinha uma rotação de tarefas no quarto e hoje era a vez de Ian levar o lixo para fora. Quando Ian foi retirar o lixo naquele dia, ele pôde ver o que parecia uma carta amassada na lixeira. Foi estranho para ele ver porque os cavaleiros não podiam receber cartas de fora. Ian não estava tentando ser intrometido, mas não pôde deixar de ler as primeiras linhas. O que você está lendo aí, mano? Dan disse. Ian tinha acabado de ler o conteúdo da carta e percebeu que era algo muito pessoal que ninguém deveria ter visto. Nada. Vamos, o que você está escondendo de mim, seu grandalhão? Talvez uma confissão de amor. Ian rapidamente colocou a carta nas costas. Monk se levantou silenciosamente por trás de Ian e pegou a carta por trás. Após um tempo, todos haviam se reunido atrás da carta e lido seu conteúdo.
Isso é tão doce, mas como ele conseguiu uma carta de seus pais? Eu pensei que os cavaleiros não tinham permissão para recebê-las. Slivia perguntou. Gary voltou para sua cama. Não é tão doce quanto vocês pensam que é. O pai de Rai foi infectado pela praga das sombras. Essa carta deve ter sido escrita antes do incidente. Todos na sala ficaram em silêncio. Ninguém lá havia experimentado o que Rai havia passado, mas eles ouviram rumores e relatos de como foi. Eles não podiam deixar de sentir pena dele. Alguns deles até pensaram que essa era a razão pela qual Rai era como ele era. Ele nunca falava muito com o grupo e gostava de ficar sozinho. Gary conhecia Rai há mais tempo, mas sempre que o grupo fazia perguntas sobre Rai para ele, parecia que Gary mal o conhecia. O grupo a partir de então decidiu que tentaria se esforçar mais para interagir com Rai, na esperança de que ele se abrisse para eles no futuro. Mi-Dragon System, capítulo 47, classificado acima. Wilfred soube da situação e disse que eu poderia fazer uma pausa no treinamento por alguns dias. Meus colegas de quarto, embora não soubessem da situação, pareciam saber que eu estava com um humor esquisito. Eu havia tentado o meu melhor para agir como sempre fazia. Agora eles me cumprimentavam com frequência sempre que me viam e perguntavam como eu estava indo. Eu tinha até encontrado minha cama arrumada para mim. No dia seguinte, fui abordado por Slivia, que tinha me pedido para descer com eles para o refeitório tomar café da manhã juntos. Normalmente, eu pularia o café da manhã e jejuaria até a hora do almoço, mas ela e o resto do grupo se tornaram realmente insistentes. Chegando ao refeitório, algumas cabeças se viraram na minha direção. Já haviam se passado alguns dias desde o incidente entre Gary e Monk. Embora nós, como grupo, estivéssemos de volta ao normal agora, os outros alunos pareciam ainda guardar rancor de mim. Eu estava sentado entre Slivia e Gary comendo minha comida. Eles tentavam conversar um pouco comigo de vez em quando. Eu fazia o possível para responder, mas era difícil fazer isso. Não que eu não gostasse de conversar, mas mais porque não sabia o que dizer a eles. Um aluno estava passando atrás de nós com sua bandeja de comida na mão. O aluno conseguiu azaradamente escorregar e cair bem atrás de mim, derramando o conteúdo de sua bandeja na minha cabeça. Minha cabeça ficou coberta com a sopa que eles serviram no café da manhã. Oh, desculpe, foi um acidente, o menino me disse com um sorriso malicioso aparecendo em seu rosto. Sylvia se levantou e começou a gritar com o aluno. Isso claramente não foi um acidente. O que há de errado com você? Antes que Slivia pudesse terminar a frase, me virei e agarrei o aluno pela cabeça. Então eu bati a cabeça dos alunos na minha bandeja de comida na mesa. A força era tão forte que as pranchas de madeira se partiram. Mas eu não terminei com ele ainda. Eu então coloquei meu pé em suas costas, agarrando seu braço e puxando até que um som de estalo pudesse ser ouvido. Crack! Todo o refeitório ficou sufocante com os gritos de dor do garoto. Ele gritou e se esgoelou até que se desmaiou. Todos na sala agora tinham sua atenção focada em mim, mas nenhuma pessoa disse uma palavra. Algo dentro de mim estalou quando vi o menino sorrir. Estes humanos imundos precisavam receber uma lição. Meu pai estava certo, eu não deveria mais me deixar intimidar, e esta era certamente a minha maneira de fazer isso acontecer. Eu lhes havia dado oportunidades suficientes. Eu me afastei do refeitório, enquanto ninguém dizia uma palavra. Quando estava em meu quarto, fui chamado por Lance para ir ver Wilfred. Eu deveria encontrá-lo na sala de reuniões que tínhamos nos reunido no outro dia. Quando entrei na sala, apenas eu e Wilfred estávamos dentro. Sente-se, Rai. Ouvi o que aconteceu hoje no refeitório. Eu sabia que ser chamado aqui seria sobre esse incidente. Não vou me desculpar pelo que fiz. Eu não esperaria que você fizesse isso também. Felizmente seus colegas de quarto atestaram a seu favor e me contaram o que havia acontecido, mas também havia muitas testemunhas que estavam do lado do outro aluno. Demorou muito para que os a seu favor convencessem os mestres cavaleiros do que devemos fazer.
Felizmente para você, você é importante para a Academia Avalon porque eu sou um cavaleiro dragão. Correto, mas eu sei como você é tratado dentro da escola. Os outros cavaleiros podem fechar os olhos aos maus tratos recebidos para os que têm cabelos vermelhos, mas eu não faço o mesmo. Também temos desentendimentos dentro das patentes superiores. Eu sabia o que ele queria dizer, eu mesmo sofri com os maus tratos de um deles. Não estou dizendo que essas pessoas não merecem ser punidas, Rai, mas talvez da próxima vez faça isso por meios oficiais. Se o aluno se machucasse durante uma partida de classificação, não haveria necessidade de nós, mestres cavaleiros, serem envolvidos, disse Wilfred enquanto me dava uma piscada de olho. Eu dei um sorriso de volta para Wilfred e deixamos a conversa por isso mesmo. Eu precisava levar suas palavras a sério, afinal, eu não queria acabar sendo expulso da Academia Avalon. Ainda precisava aprender muito e melhorar minha força. Enquanto eu voltava da sala de reuniões para o meu dormitório, em um dos corredores, um menino loiro de cabelos cacheados se aproximou de mim. Você pare aí mesmo, meu nome é Eric Sunshield da família Sunshield. Como você ousa, um plebeu imundo, colocar a mão em um dos meus? Especialmente um ruivo como você. Embora eu adorasse ter dado uma lição a esse aluno, acabei de sair de uma reunião com Wilfred. Eu não queria causar uma cena tão rápido. Decidi ignorar esse tal de Eric e continuei andando. O rosto de Eric ficou vermelho de raiva. Como você ousa me ignorar? Seus pais não lhe ensinaram boas maneiras. Seus pais devem ser porcos de verdade para terem criado alguém como você. As pessoas podiam me insultar, mas nunca meus pais. Esse moleque realmente desgosta da vida. Eu levantei minha mão direita que tinha o comunicador de classificação para o aluno e enviei um pedido para uma partida de classificação. Ah, sua classificação é 280 e você acha que pode me vencer. Tudo bem, eu aceito o seu desafio. É hora de eu te ensinar como é um verdadeiro autoclassificado. Assim que o jogo começou, eu fiquei parado deixando Eric se apresentar para atacar primeiro. A cada balanço, Eric me levava simplesmente para o lado, evitando-o. Eu ia fazer com que Eric se sentisse inútil. Eric era implacável em seus ataques. A cada golpe, ele começava a ficar cada vez mais selvagem. Eventualmente, Eric teve que parar para recuperar o fôlego. Acho que agora é a minha vez. No segundo seguinte, eu estava na frente de Eric antes mesmo que ele pudesse levantar a espada. Eu bati com o punho diretamente em cima da cabeça dele. Os olhos rolaram para trás da cabeça o deixando totalmente nocauteado. No dia seguinte, todos estavam falando sobre como suas classificações haviam caído em 1. Eu olhei para o meu comunicador de classificação no meu pulso e ele dizia Rank 9. Mi-Dragon System, capítulo 48, Família. Não me dei conta do efeito que minha luta com Eric havia causado. Eric estava originalmente em 9º lugar entre os melhores do primeiro ano, enquanto eu tinha uma baixa classificação de 280. Normalmente, após o treinamento básico, éramos forçados a duelar com a pessoa um nível acima de nós. Portanto, uma vitória ou uma perda acabaria em uma troca de posições. Quando venci Eric, recebi a posição número 9 e ele caiu para 10. Isso significa que todos abaixo da classificação de 9 caíram uma posição. Normalmente, dentro das 10 primeiras classificações, a posição apenas mudava, ou eles subiam lentamente na classificação, como o monge fez. O fato de isso, de repente ter acontecido e ninguém saber da ocorrência de um duelo, foi um choque para todos. Felizmente, as posições de classificação não foram exibidas publicamente e apenas registradas em nosso comunicador. Então, ninguém tinha ideia de que eu era o que estava atualmente em 9º lugar. Mas isso não impediu os alunos de falarem sobre isso. Muitas pessoas perguntaram a Eric quem o derrotou, mas por algum motivo, ele não compartilhou a informação. Talvez ele estivesse com vergonha de dizer a todos que era eu. Eu ainda estava em minha folga nos treinamentos, então usei a maior parte do meu tempo para ir para a biblioteca.
Tentei o meu melhor para estudar qualquer informação que pudesse encontrar sobre os Cavaleiros Dragões e o Ser Divino, mas não tive sucesso real. Ao voltar para o dormitório, fiquei surpreso ao ver Gary e Quill ajudando a levar alguém de volta ao nosso quarto. A pessoa estava com os 2 braços cobrindo cabeça. O corpo estava coberto de curativos, então foi difícil para mim reconhecer quem era. Ao entrarem no quarto, colocaram rapidamente na cama a pessoa que estavam carregando. Eu finalmente percebi quem era ele nesse momento. A pessoa envolta nas bandagens era Monk. Ele parecia ter sido espancado violentamente e até mesmo alguns de seus membros pareciam quebrados. Corri em direção aos 3. O que aconteceu? Eu perguntei. Monk nem mesmo foi capaz de responder, ele parecia estar inconsciente neste momento. Foi Sebastião, ele fez isso. Aconteceu depois do nosso treinamento, ele veio e desafiou Monk para um duelo que lhe disse. Por que ele faria isso? Eu perguntei. Era quase impossível alguém se machucar tanto nas partidas de classificação. O sistema geralmente declararia a outra pessoa a vencedora antes de chegar até aqui. A única maneira de algo assim acontecer era se a outra pessoa continuasse atacando depois que o vencedor fosse declarado. Gary estava sentado na cama ao lado de Monk, seu rosto estava mais irritado do que nunca. É tudo minha culpa, Sebastião está atualmente em segundo lugar nas classificações. Até agora ele não foi capaz de me vencer sequer uma vez durante o treinamento. Depois que ele viu a luta entre Monk e eu, ele queria desafiar Monk. Monk concordou, mas Sebastião ele apenas deixou Monk se cansar, e mesmo depois de já ter vencido a partida, ele continuou a atacar. Eu tentei impedi-lo com Quill, mas ele tinha toda a sua gangue o apoiando. Quando chegamos a Monk, ele estava bem no estado em que ele está agora. Os olhos de Monk começaram a se abrir, eles estavam tão inchados que tudo o que podia ser visto era uma pequena fenda. É você, Rai? Monk disse tentando sorrir. Como você está? Sinto muito, mas não acho que posso fazer sua cama para você hoje. Foi você, mas por quê? Eu fiquei chocado por algum motivo, pois todos os dias quando eu voltava, minha cama havia sido feita para mim nesses últimos dias. Eu não fazia ideia por que ou quem tinha feito isto e mesmo na situação em que ele se encontrava agora, Monk estava lembrando de mim. O que você quer dizer com porquê? Nós faixas preta temos que ajudar uns aos outros, afinal, não somos uma família? Família, uma palavra com a qual eu não estava acostumado quando era dragão e ultimamente tinha perdido muito da minha, assim chamada família humana. Monk então se virou para Gary. Sinto muito, Gary, sobre nossa briga, eu sabia que você não estava me levando a sério. Eu queria provar a você que eu poderia fazer algo, não era minha intenção ir tão longe. Gary apoiou o braço de Monk. Não tem problema, Monk, eu sei, apenas descanse um pouco. Pedimos a Wilfred para arranjar um mago para que você possa se curar mais rápido. Monk fechou os olhos e voltou a dormir. Temos que fazer algo sobre aquele cara, ensiná-lo uma lição. Aquele traseiro deve ser chutado por nós. Gary, vamos lá, disse Killy. Eu gostaria de fazer isso, mas não posso. Gary estava cerrando o punho com força. Por quê? Só então, outra voz foi ouvida no canto da sala. Porque Sebastião faz parte da família Delbert. Virei minha cabeça para ver quem estava falando e era Slivia. Os olhos de Killy se arregalaram pelo que ele acabara de ouvir. Você quer dizer, a família Delbert? Quem se importa com isso? Olha o que eles fizeram com Monk e o Rosney, não sei porquê, mas estava ficando com raiva. Slivia começou a se aproximar de nós. Eu não acho que você entende, Rai. Há uma razão pela qual ele pode se safar com coisas assim. Seu pai é um mestre cavaleiro Delbert. O fato de eu ter acabado de saber isso me deu ainda mais motivos para esmagar esse Sebastião. Em primeiro lugar, nunca gostei de Delbert e parecia que ele tinha algo contra mim. Se eu pudesse humilhar sua família no processo, isso seria matar 2 coelhos com uma cajadada só. Rai, sei o que você está pensando, mas não faça isso. Você pode ser expulso da escola, disse Gary.
Não se preocupe, contanto que seja através de uma partida oficial de classificação. Então por que eu teria problemas, certo? Quando fui sair da sala, Slivia me agarrou pela manga para me impedir. Onde você vai? Vou fazer que Sebastião sinta na pele o mesmo que ele fez com Monk. Ninguém mexe com a minha família. Slivia parecia ter instintivamente solto minha manga. Parecia que ela estava quase com medo de mim. Mas eu não me importava com isso agora. Eu só tinha uma coisa focada em minha mente. Mi-Dragon System, capítulo 49, uma aposta. Comecei a vagar pelos corredores do dormitório, perguntando aos outros alunos onde era o dormitório de Sebastião. Felizmente Sebastião era uma pessoa bastante impopular por aqui, semelhante a mim, então não demorou muito até que alguém me desse as instruções. Enquanto caminhava em direção ao quarto de Sebastião, tive que pensar em como faria com que ele concordasse com a luta. As pessoas não sabiam o meu posto atual que eu havia obtido, então minhas habilidades de luta eram desconhecidas para eles. Não houve ganho para Sebastião lutar contra alguém de nível baixo como eu. Ao mesmo tempo, não queria dizer a ele que fui eu que consegui o 9º lugar com medo de assustá-lo. Pensei muito por um tempo e descobri algo que seria difícil para ele rejeitar. Disseram-me que Sebastião vinha da cidade de Silverton, o que significa que ele estaria no dormitório referente a essa região. Quando eu tinha acabado de me aproximar do lado de fora do prédio, fiquei surpreso ao ver um grupo de 5 pessoas esperando. Um homem alto e bonito com cabelos prateados veio à frente do grupo. Ouvi dizer que alguém estava procurando por mim. Presumo que seja você. Sebastião era uma pessoa alta para sua idade. Como ele estava parado na minha frente, ele era pelo menos 2 cabeças mais alto do que eu, mas eu não estava com medo. Eu tinha enfrentado bestas que eram maiores e mais intimidantes do que ele antes. Como você sabia? Eu perguntei. A informação viaja rápido. Ouvi dizer que alguém estava me procurando. Assim que vi aquela faixa preta em você, pude adivinhar imediatamente por que você veio aqui. Quer se vingar do seu amigo, não é? Precisei de todas as minhas forças para conter a raiva borbulhando dentro de mim. Se eu pudesse, cortaria sua cabeça aqui e agora, mas com a força que eu tinha, seria impossível escapar da Academia Avion. Vamos ter uma partida de classificação, eu e você. Sebastião começou a rir. E o que eu teria a ganhar com isso? Eu já venci o melhor de vocês 5. Os Cavaleiros Negros tinham a oferecer. E Gary, vamos apenas dizer que ele é especial, mas você não é nada além de uma maldição que estraga tudo que toca, até mesmo seus chamados amigos. Se você ganhar, pode ficar com isso. Eu abri minha mão para revelar 2 cristais de besta intermediários. Como um merda, como você conseguiu isso? Os cristais intermediários tinham alto valor para os alunos novatos na Academia Avion. Os alunos não tinham permissão para usar seus equipamentos no treinamento, mas assim que o treinamento básico fosse concluído, poderíamos caçar livremente nas florestas próximas. Ter alguns cristais intermediários em vez dos cristais de nível básico permitiria a você fazer equipamentos de classe superior, dando-lhe uma grande vantagem. Meu pai era um aventureiro, ele me deu de presente antes de partir, mas eu não tenho dinheiro para pagar a um ferreiro para transformá-los em qualquer coisa. Se você me vencer, pode ficar com os 2. Eu havia pensado em como incitá-lo e cheguei a isto. Minha única esperança era que Sebastião fosse arrogante o suficiente para pensar que não havia como perder. Combinado, mas quero que a partida seja na frente de todos no campo de treinamento. Afinal, não quero que ninguém pense que te obriguei a aceitar a partida, apenas para tirar isso de você. Por mim tudo bem. Caminhamos em caminhos separados e eu comecei a voltar para o meu quarto, esperar o amanhã chegar. No caminho de volta para meu dormitório, encontrei Killy. Rai, acabei de ouvir que você vai lutar contra Sebastião. Você está louco. Ele vai te matar. Você não viu o que ele fez com o Monk? Como sempre, as notícias viajaram rápido por aqui. NT. Que ouvido insano. Igual. Que porra é essa?
tranquile, apenas confie em mim. Eu preciso que você me faça um favor. Você pode começar aquele anel de apostas que você fez na última luta. Sim, claro que posso, mas mesmo que você esteja planejando apostar contra si mesmo para ganhar muito dinheiro, não acho que seja o caminho certo. Olhei para aquilo e coloquei ambas as mãos em seus ombros, sem dizer mais uma palavra. E então Killy acabou cedendo. Tudo bem, eu não posso pará-lo de qualquer maneira, apenas me faça um favor e consiga pelo menos alguma grana. Nós dois nos despedimos e nos preparamos para o amanhã. No dia seguinte, os estudantes saíram para treinar, mas diferente de antes, todos estavam concentrados em apenas uma coisa. Uma batalha entre o aluno número 2 e um aluno de faixa preta. Assim que a luta foi anunciada, muitas pessoas que já ficaram interessadas nos alunos de faixa preta depois da apresentação de Blanc, estavam interessados em ver o quão bem ele poderia fazer contra Sebastião. Ainda assim, as chances eram altas a favor de Sebastião, o que era esperado. A luta logo iria começar com os dois competidores agora em pé frente a frente. Uma multidão rapidamente formou um perímetro com Rai e Sebastião no meio. No início do dia, Killy saiu por aí recolhendo dinheiro conforme as instruções de Rai. A maioria das pessoas apostou na vitória de Sebastião com exceção de duas pessoas. Eles eram Gary e Eric. As únicas duas pessoas que já brigaram com Rai a sério. Os colegas de quarto de Rai estavam parados ao lado, observando nervosamente. Dan foi o primeiro a falar. Então, quanto tempo você acha que Rai vai durar? Só espero que ele não se machuque, disse Ian. Gary e Slivia foram os únicos que tiveram uma opinião diferente. Acho que essa luta não será como esperamos, disse Slivia. Oh, como o amor é cego, disse Dan. Se você não consegue ver o quão forte Rai é, então talvez você seja o cego. Dan queria responder, mas a luta estava para começar, então a atenção de todos agora estava voltada para as pessoas no centro da multidão. Quando a luta estava prestes a começar, os competidores, ou seja, Rai e Sebastião, enviaram um convite uns aos outros em seu comunicador. As pupilas de Sebastião encolheram com o que ele viu neste momento. Não é à toa que você estava tão confiante, então foi você quem venceu Eric. Sebastião gritou. Todos ao redor ficaram chocados com o que ouviram. Especialmente os alunos que lutaram contra Rai anteriormente. Eles sabiam que sua posição antes era aproximadamente a de 280. Essa nova informação tinha tornado a luta muito mais interessante agora. Mi-Dragon System, capítulo 50, por favor, pare. Quando enviei o pedido de duelo para Sebastião, não pude deixar de sorrir para mim mesmo. Agora que ele estava aqui na frente de todos, ele não tinha para onde correr. Não havia chance de ele recusar a luta agora na frente de todos. Você acha que pode me vencer, só porque venceu Eric? Há uma grande diferença entre a nona posição e a 2 e vou mostrar isso agora. Eu apenas fiquei lá em silêncio. Um dos amigos de Sebastião estava sinalizando para a luta começar. O garoto então começou uma contagem regressiva 3, 2. Mas antes de chegar a 1, Sebastião já tinha se atirado em minha direção. Ele estava jogando sujo desde o início, mas isso não importava para mim. Sebastião se lançou diretamente para frente dando um golpe. A maioria dos alunos não teria conseguido evitar um ataque tão rápido. Eu simplesmente girei meu corpo evitando o golpe. Enquanto eu girava, eu também fiz meu próprio ataque. A ponta da minha espada de madeira apenas roçou a bochecha de Sebastião deixando um corte. Eu rapidamente pulei para trás após o ataque. Golpe de sorte, mas algo tão fraco assim nunca vai me derrotar. Sebastião avançou novamente desta vez, colocando mais esforço em seu golpe, mas foi apenas uma repetição do que tinha acontecido da última vez. Novamente cocei o rosto de Sebastião com a ponta da minha espada de madeira. Você nunca vai vencer com ataques fracos como este. Sebastião começou a balançar, me atacando furiosamente. Cada ataque eu evitaria no último segundo e revidaria, certificando-me de usar apenas a ponta da minha arma.
Para os alunos do lado de fora, deve ter parecido que eu estava sendo oprimido. Tudo que pude fazer foi desviar e balançar minha arma de volta para ele, esperando que o acertasse. Ele fez bem em acertar todos os ataques até agora, mas ele será pego mais cedo ou mais tarde, porque ele não tenta um ataque mais forte, disse Killy. Acho que você está vendo tudo errado, disse Slivia. O que você quer dizer? Deu uma olhada. A luta já durava 10 minutos agora, com apenas Sebastião atacando. De repente, Sebastião parou enquanto o sangue escorria para os seus olhos, vindo de suas sobrancelhas. Enquanto Sebastião estava lá parado, os alunos ficaram chocados com o que estavam vendo. O rosto e as roupas de Sebastião estavam cobertos de sangue. Os arranhões haviam se acumulado por todo o rosto e corpo. Parecia que ele tinha sido atacado por um tigre. Esse era o meu plano desde o início. Se eu o derrotasse com muito poder e muito rápido, o sistema de classificação teria me declarado vencedor. Isso era uma punição muito leve. Eu precisava que ele sentisse dor como o monge sentiu, mas não podia fazer o mesmo aqui na frente de todos. Eu não fui capaz de simplesmente atacá-lo depois que a partida acabou. Com esses arranhões leves, ele sentiria apenas leves picadas dolorosas a cada ataque. O comunicador de classificação foi projetado para simular uma batalha na vida real. Se eu tivesse de infligir um ferimento que teria sido fatal com a espada de madeira, ele me declararia o vencedor. É a minha vez agora, disse eu. Comecei a caminhar lentamente até Sebastião. Sebastião já estava exausto pela perda de sangue e ataques constantes. Ele sabia que tudo o que podia fazer era se defender. Eu balancei minha espada em direção ao seu rosto. Sebastião ergueu a espada para bloquear o ataque. O rosto de Sebastião mostrou alívio ao pensar que meu ataque tinha sido bloqueado. Porém, bem na frente de seus olhos, parecia que minha lâmina havia desaparecido e havia passado por dentro de sua própria espada. O ataque atingiu seu lábio, rachando-o no meio. Agora, olhando para Sebastião, parecia que ele tinha duas bocas. Seu filho da puta, deixa só meu pai saber disso, entenderam, né? Seu filho da puta, deixa só o meu pai saber disso. Seus lábios estavam rasgados, tornando difícil entender o que ele acabara de dizer. Mas conhecendo sua personalidade, ele estava tentando me ameaçar com o nome de seu pai. Isso é impossível. Como ele aprendeu isso? Disse Monk. Monk havia acordado em seu quarto e ouvido falar da luta acontecendo no campo. Ele estava preocupado com Rai e queria detê-lo. Mas quando Monk chegou ao campo, a luta já havia começado. Monk ficou chocado com a habilidade que acabara de ver sendo usada, assim como os outros cavaleiros de faixa preta. Pois era uma habilidade que não haviam sido ensinadas, mas apenas mostradas uma única vez. Em uma de suas primeiras aulas, Circa havia mostrado a eles algumas habilidades que um cavaleiro negro acabaria aprendendo. Uma dessas habilidades foi o ataque fantasma. O ataque que Rai acabara de usar em Sebastião. Circa o havia demonstrado apenas uma vez, mas aqui estava Rai usando. Ele realmente ficou mais forte neste curto período de tempo, disse Gary. Gary estava confuso sobre o que sentir. Ele não sabia se devia ficar feliz por Rai ou chateado porque seu rival estava ficando cada vez mais à frente dele. Todos na multidão agora podiam ver quem seria o vencedor da luta, mas Rai não parava de atacar. Ele continuou atacando, apenas atingindo Sebastião com a ponta de sua espada. Sebastião não aguentava mais a surra, ele queria desistir, mas toda vez que ele estava prestes a dizer essas palavras, como se Rai pudesse ler sua mente, Rai golpeava sua boca. Os alunos só pensaram uma coisa enquanto assistiam a essa cena brutal. Rai era um monstro em pele humana. Mais, sofra mais. Eu fiquei meio que repetindo essas palavras como um mantra em minha mente. A cada ataque, imagens do passado surgiam na minha cabeça. Quando olhei para o rosto ensanguentado de Sebastião, não senti pena. Ele merecia isso. Ele e Monk eram alunos da mesma escola. Os dois lutavam pelo mesmo motivo, eram até da mesma raça.
Então, por que havia necessidade de machucar alguém e ir tão longe? Enquanto continuava a atacar, ouvi alguém gritar na multidão, uma voz que pude reconhecer. Já chega, Rai, por favor, pare, Monk disse chorando. Eu vi o rosto triste de Monk, mas não entendi. Porque ele estava derramando lágrimas, não era isso que ele queria, vingança? Porque ele se importaria com esse bosta ser espancado em primeiro lugar. Quando parei meu ataque para olhar para Monk, Sebastião conseguiu finalmente falar. Eu desisto. Não. Não, Mamaix, eu perdi. A luta havia terminado e as posições de classificações foram atualizadas. Meu comunicador agora exibia o número 2. Mi Dragon System, capítulo 51, você não é um monstro. Sebastião não podia mais ficar de pé. Sangue pingando de cada parte de seu corpo, seu rosto era uma bagunça irreconhecível, lábios rachados, orelha rasgada e sua faixa, outrora branca, agora ficou vermelha. NT. LLKKKJ, foi rebaixado com a luta acabada. Rai fugiu rapidamente do local. Usando suas habilidades de Cavaleiro Negro, era fácil para ele desaparecer na multidão e não ser seguido. Os colegas de quarto de Rai ainda estavam em choque com o que acabaram de ver. Até Slivia e Ia, que tinha dúvida sobre Rai ser fraco, ficaram surpresos. Eles sabiam que ele era forte, mas ele estava em um nível totalmente diferente. Era como se um mestre cavaleiro estivesse ensinando um aluno. Uau, as habilidades de Cavaleiro Negro são muito foda, como que a gente faz para usar um ataque desses, disse Dan. Monk estava repassando em sua cabeça a cena de quando Rai havia usado o ataque fantasma. Não, nenhum de nós pôde fazer o que ele fez. Ele tem escondido sua força de nós esse tempo todo. Dan perguntou. Espere, isso significa que agora Rai e Gary vão lutar pela primeira posição. Killy gritou. As pessoas ao redor deles ouviram o que Killy disse, então eles começaram a se aproximar do grupo na esperança de ouvir alguma fofoca. Gary tentou acenar para as pessoas ao seu redor e disse. Ele já me venceu antes, não há necessidade de uma segunda luta, eu sei que não tenho chance. As palavras de Gary chocaram as pessoas ao seu redor. Eles se perguntaram quando os dois brigaram, teve que ser antes de receberem seu comunicador de classificação. Mas as palavras de Gary foram mais como uma confirmação para eles. Eles viram quão facilmente Rai derrotou Sebastião. Embora ninguém diria que Gary era mais fraco que Sebastião, ele nunca seria capaz de intimidar Sebastião da mesma forma que Rai fizera. As notícias correram rapidamente pela escola. Em um dos últimos andares do prédio central da Academia Avion, os mestres cavaleiros se reuniram para uma reunião. Ele deveria receber a punição de morte, Delbert gritou enquanto batia com o punho na mesa. Você está deixando laços de sangue guiarem suas emoções, você deve pensar como um cavaleiro e não como um pai. O menino não quebrou nenhuma regra, disse Circa. Você viu o estado do meu filho, seu rosto vai ficar inchado por semanas, nenhuma criança normal poderia torturar alguém tanto assim, ele é tão mau quanto o próprio dragão CNT. KKKJJZKFKJDFKJASDAGAGOT. Rose apoiou Delbert. Eu concordo, ele pode se tornar o destruidor do reino, assim como a profecia predisse. Devo lembrar que a profecia também afirmava que um garoto ruivo seria nosso salvador, tentar matá-los ou expulsá-los pode acabar realmente sendo a ruína para todos nós. Vamos votar. Aqueles que são a favor da expulsão do menino levantam a mão. Wilfred sugeriu. Delbert e Rose levantaram a mão enquanto Bernardo e Circa continuaram com as mãos abaixadas. Acho que tem o voto decisivo então, o garoto deve permanecer na Academia Avion. Não haverá punição para o garoto. Delbert bateu na mesa em resposta, mas não disse nada. Ele sabia que não havia nada que pudesse fazer para anular a decisão, mesmo ele respeitando as regras da Academia Avion. Um pensamento repentino veio à mente de Delbert. Se ele não podia fazer nada para prejudicar o moleque, então talvez outra pessoa pudesse. Esta noite foi um dia cansativo.
Quando voltei para o meu quarto, Ian e Dan não puderam deixar de me fazer todo tipo de pergunta, coisas como: você sempre foi tão forte. Como você fez aquele ataque fantasma? Eu apenas disse a eles que nunca gostei de ser o centro das atenções e preferia ficar sozinho. O ataque fantasma era um segredo dos faixas preta, então eu não poderia contar a eles de qualquer maneira. Monk veio até mim e me agradeceu, mas eu ainda não tinha certeza do que ele ficou grato. Foi o fato de eu ter me vingado dele, ou de ter parado de atacar Sebastião quando ele me pediu. Toda a situação me deixou confuso. Subi para o telhado do prédio como de costume. Era o meu local preferido para passar meu tempo sozinho. Eu estava olhando para o céu noturno quando ouvi a porta se fechar atrás de mim. Quando me virei, fiquei surpreso ao ver Slivia. Eu imaginei que você estaria aqui, ela disse. Eu posso pensar melhor aqui. Slivia veio e se debruçou sobre a beirada ao meu lado, olhando para a paisagem. Eu nunca achei os humanos bonitos, mas com seus cabelos prateados fluindo ao vento, ela parecia especial em comparação com o resto das meninas. Você está pensando em Monk, certo? Porque ele pediu para você parar? Como você sabia? Rai, você é estranho, sabia disso. Você nunca foi bom em falar com as pessoas, é como se você não entendesse as emoções humanas. Você não entende por que ficamos tristes ou felizes. Quando eu olho para você, vejo uma pessoa muito irritada, que está confusa. Quando vejo você, quero ajudá-lo. Eu olhei Slivia nos olhos. Você está com medo de mim, Slivia? Ela demorou um pouco para responder. Às vezes, mas eu não acho que você é uma pessoa má. Eu então ativei minha habilidade de olhos do dragão. Slivia deu um pequeno salto para trás ao ver isso. Seus olhos estão, quando eu ativava minha habilidade do olhos do dragão durante o dia, eles pareciam normais, mas à noite meus olhos mudavam para um amarelo brilhante. Eu sabia que ao mostrar isso a um humano, eles reagiriam assim, assustados e aterrorizados. As pessoas odiavam aqueles que eram diferentes delas. Slivia se aproximou de mim. Ah, são lindos, Rai, eles combinam bem com você. Ela então começou a caminhar em direção à saída do telhado. Assim que ela abriu a porta, ela disse uma última palavra. Você não é um monstro, Rai. Os humanos são difíceis de entender. Quando pensei que estava começando a entendê-los, houve casos em que eles não atenderam às minhas expectativas. Gary me salvou quando eu era mais jovem. Monk me via como uma família. Slivia não tinha medo de mim. Enquanto deixei meus pensamentos correrem pela minha mente, ouvi a porta se abrir novamente. Eu me virei esperando ver Slivia voltar por algum motivo. Em vez disso, um homem alto de cabelos prateados que eu nunca tinha visto antes estava parado ali caminhando em minha direção. Você é Rai, certo? Estou aqui para lhe dar uma surra. Mi-Dragon System, capítulo 52, ensinando uma lição. Quem é esse cara parado na minha frente mesmo? Embora eu tivesse certeza de nunca tê-lo conhecido antes, ao mesmo tempo ele parecia familiar para mim. O homem começou a fazer uma reverência. Talvez eu deva me apresentar primeiro. Meu nome é Henri Delbert, o filho primogênito da família Delbert. E a pessoa que você derrotou hoje foi meu irmão mais novo. As semelhanças com seu irmão e pai estavam bem presentes. Agora que eu sabia que eles eram irmãos. Então você está aqui para se vingar? Eu perguntei. Vingança? Não, nada disso. Não por uma razão mesquinha como essa, na verdade, pelo menos estou aqui para te agradecer. Meu irmão era arrogante, ele nunca levava seu treinamento a sério, já que era o melhor da classe. Ele precisava ser colocado em seu lugar, mais cedo ou mais tarde. Então por que você está aqui? Embora suas palavras soassem como se ele não quisesse brigar, eu podia sentir a pressão e a sede de batalha saindo dele. Isso dizia algo completamente diferente. Henri tirou sua espada de treinamento. Em resposta, eu tirei a minha, preparado para que ele resolvesse me atacar.
Como eu disse, estou aqui para lhes dar uma surra. Os alunos do primeiro ano deste ano foram os alunos mais fracos que já tivemos. Não posso deixar que vocês continuarem desse jeito, não mesmo. Ao mesmo tempo, eu poderia muito bem obter um pouco de vingança pelo nome da minha família. Eu então notei na faixa azul de Rin que ele tinha uma única fita dourada presa. A fita estava lá para diferenciar os diferentes anos da escola. Sem fita significava o primeiro ano e com a fita, significava o segundo ano e assim por diante. As partidas de classificação foram separadas em anos e não foi possível desafiar os anos acima. Isso significava que se tivéssemos que lutar, isso estaria fora dos regulamentos. Vamos, me mostre o que você tem. Ele gesticulou com a mão, me dizendo para ir até ele. Normalmente não era eu quem iniciava o ataque primeiro, mas queria acabar logo com isso. Fui para frente e coloquei todas as minhas forças no primeiro ataque balançando de cima. Harry ergueu sua espada para bloquear, mas eu não estava preocupado. Ao testar minha força usando o equipamento de treinamento, eu sabia que a força que estava usando agora me permitiria partir diretamente sua espada de madeira, e continuar o percurso até acertá-lo. Quando minha espada se chocou com a dele, ambas as espadas pararam no ar. Fiquei surpreso, mas o que mais me surpreendeu foi que senti que minha arma não iria quebrar a dele. Eu rapidamente puxei minha arma de volta. Em seguida, pulei para abrir espaço entre nós dois. Oh, estou surpreso que você tenha tomado a decisão certa. Acho que esta é a primeira vez que você lutou contra um usuário de Ki. Deve ter sido essa força estranha que senti em sua espada. Que era algo que eu ainda não tinha aprendido e ainda não havia sido ensinado pela academia. Independentemente disso, se eu não pudesse usar meu poder para vencê-lo, usaria minhas habilidades. Comecei a usar os movimentos de pés de faixa preta, permitindo-me mover em padrões imprevisíveis em direção ao meu oponente. A esgrima era baseada sobre adivinhar o que seu oponente iria fazer e reagir a isso. As habilidades do faixa preta que aprendemos na academia nos ensinou a nos tornar imprevisíveis. Esquerda, direita, acima, atrás, abaixo. Merda. Não tá funcionando. Cada lugar que eu atacasse seria recebido com sua espada em troca. Foi estranho como ele foi capaz de dizer de onde eu estava atacando. Não parecia que ele poderia seguir meu movimento de pés, mas ele ainda poderia dizer onde e quando eu atacaria. Eu parei de atacar, tudo que eu estava fazendo era desperdiçando minha energia neste momento. Claramente o que eu estava fazendo não estava funcionando. Isso é tudo que você tem. Eu não me sentia assim há muito tempo, isso me levou de volta quando eu treinava com meu pai. Eu não queria admitir, mas Harry era mais forte do que eu. Mesmo se eu usasse minha forma bestial, poderia dizer que não faria muita diferença. Mas ainda havia uma coisa que eu queria tentar. Eu relaxei meu aperto no punho da espada. Então pulei na direção dele novamente, semelhante a quando fui atacar Sebastião, eu balancei o punho da espada para baixo. Harry tentou bloquear, mas era o que eu queria. Quando as duas espadas estavam prestes a se encontrar, parecia que minha arma havia desaparecido e reaparecido, passando através da dele. Tinha funcionado, mas quando pensei que era um sucesso, Harry conseguiu recuar a tempo evitando o golpe. O meu não funcionou. Harry agora tinha suor escorrendo pelo rosto. Uou, essa foi por pouco, cara. Você realmente conseguiu me fazer sair do lugar. Quando ele disse essas palavras, finalmente me fez perceber o quão grande era a distância entre mim e ele. Durante toda essa luta até agora, apenas eu atacando, e eu não conseguir fazer ele dar um único passo até agora. Acho que isso era tudo. Harry então mudou a postura em que agarrava a sua espada e a ergueu acima do ombro direito como se fosse uma lança. Ele deu uma estocada com a espada na minha direção, a espada estava voando a grande velocidade, era muito rápida para se esquivar. A espada estava chegando ao meu estômago. Levantei-a a tempo de me proteger, mas não adiantava. A espada continuou rompendo minha espada em duas, o ímpeto continuou em meu estômago.
O sangue começou a sair da minha boca. Sua espada havia caído no chão. Eu queria me mover, mas não consegui. O golpe foi muito poderoso. Eventualmente, minhas pernas cederam enquanto eu caía no chão. Harry foi pegar sua espada do chão e começou a se afastar. Espere. Eu gritei, apenas me diga uma coisa: você é o primeiro nas classificações, certo? Enquanto Harry continuava a se afastar, ele ergueu o braço. Seu comunicador exibiu o número 50.